Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou me arriscar mais uma vez, né? E vou falar sobre um tema que parece assim ser mais comum aos adolescentes, porém também se manifesta nos adultos, sim, com muito mais recorrência do que se imagina, que é sobre a rebeldia. A rebeldia é um sintoma. O rebelde é aquele que tem o desejo de se opor a alguém que ele vê como superior, né? Essa criatura deseja se opor às regras, à autoridade de alguém ou instituição, ou ainda às tradições da sociedade ao qual pertence. No local de trabalho, geralmente os rebeldes podem ser um recurso valioso, pois trazem ideias inovadoras e não têm medo de se arriscar. No entanto, no caso dos adolescentes, o comportamento rebelde pode ser uma forma de lidar com conflitos familiares, pressões acadêmicas e sociais, bullying, entre outras situações, e pode ser uma indicação clara de conflito e necessidade de se comunicar, de mostrar que algo não vai bem para ele e dentro dele. Então, para lidar com o comportamento rebelde, é importante manter o diálogo, oferecer apoio e mostrar compreensão, sem julgamentos. Então, claramente há uma indicação de certa confusão de quem é essa criatura dentro dela mesma, e esse comportamento pode surgir exatamente quando elas estão tentando se encontrar, né? Se reconhecer, onde se encaixam. Então, por exemplo, mudanças hormonais, emocionais e físicas podem contribuir para a mudança de humor e comportamentos impulsivos que podem se manifestar como uma rebeldia. Porque aquele que aceita, aquele que entende o valor, a necessidade, a função de cada experiência e mantém-se fiel a Deus, a consciência, seja qual for a luta ou a prova, esse alguém não se aparta do maior poder do universo, que é Deus manifesto na criatura. Quem de Deus se desconecta, se afasta, quem se rebela, perde esse influxo, perde essa sustentação. Não que Deus nos deixe de nos amar, deixe de nos amparar, pelo contrário, mas somos nós mesmos quem fechamos a porta. Somos nós mesmos quem lidamos ou dificultamos o auxílio de Deus em nossas vidas. Por isso é poderoso aquele que, entendendo a finalidade da dor, da luta, da prova, né, a ela se entrega para a experiência necessária da renovação. Mantendo-se conectado com o mais alto, poderá até captar melhor a inspiração para solucionar as suas questões. Mas enfeixando-se em si mesmo, perde essa comunhão, esse contato, né? Complica as situações e muitas vezes atua no sentido oposto ao que seria de se esperar, criando ainda mais empecilhos, alongando as experiências, criando mais dores e processos de reajuste que se farão necessários para essa situação ser resolvida. Então, para aceitação em nossas vidas, em nossos passos, não sejam simplesmente um conformismo, expressando muitas das vezes assim preguiça, inércia, desalento, falta de comprometimento, né, ante os deveres que nos cabem, né? Então, aceitar não é simplesmente entregar-se ao sabor da vida. Foi-se o tempo, né, que evoluíamos assim, sendo arrastados pela vida, ao mero acaso, assim. É chegado o tempo, especialmente com o Consolador, de evoluirmos de maneira lúcida, consciente, não mais como folhas volantes ao sabor do vento, como cortiça ao sabor das ondas do mar. O espírito consciente, ele entende a vida, acata a vida naquilo que ela propõe, faz a parte que lhe cabe e no mais entrega a Deus. Então, quando falamos de rebeldia, estamos falando do que é o oposto da aceitação, da resignação. Então é preciso entendermos aqui virtudes ativas, como veremos na própria mensagem do Espírito Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou,
sobre obediência, resignação e em um Evangelho segundo o Espiritismo. Diz ele lá que ninguém confunda isso com virtudes passivas, com inércia, como um simples conformismo. São, pelo contrário, virtudes muito ativas, porque demandam muito do ser, em termos de consciência, lucidez, trabalho interno, né, para entender o que o cerca e extrair o melhor daquilo que a vida expõe, ou daquilo que a vida propõe, né? E um primeiro texto, então, que tomamos por base aqui para as nossas reflexões, é um texto de Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz, que é o capítulo 22, Renovação em Amor. Tá lá. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Foi dito por Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual. Como que somos defrontados, entretanto, pense igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos, em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia também é oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão das nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Porque é indissociável, digamos, é inerente à experiência na matéria, à vivência das crises, dos desafios, das lutas, que podem se manifestar em forma de rebeldia, caso não haja aceitação, né? E agora a questão mais chave para a nossa vida, para um verdadeiro triunfo espiritual, né, nessa atual existência, é entendermos que o que mais importa não é tanto o cenário exterior, mas ante o que o cenário exterior me propõe. As decisões que eu tomo no âmbito interno. Porque quando você vai meditando mais a fundo no que é vida e na sua relação enquanto espírito com a vida, você percebe, na verdade, que cada experiência não é senão um cenário que a sabedoria da vida constrói ou estabelece. E que esse cenário propõe para mim um questionamento. Ou pede a tomada de uma decisão, e que a depender da decisão que eu tome internamente, eu estarei de fato entendendo o valor e aproveitando essa experiência para crescer com ela, ou fechando-me a ela, rebelando-me ao que ela tem a me ensinar e complicando-me neste momento, certo? Diante desse cenário e também para o porvir. Então, esse é o entendimento chave no que diz respeito à resignação ou à aceitação das nossas próprias lutas e desafios. Então, quando a gente pensa em crise, a gente precisa entender que a crise não é de natureza exterior. Também existem essas crises, tá bom? Também, mas digamos que ela tem um caráter secundário, porque a grande crise que acontece em nossa vida, ela é interior. Em outras palavras, o grande problema não é o parente difícil ou rebelde que me impõe desafios de convivência,
É como internamente eu estou recebendo esse convite da vida. Percebem que a crise está em mim? Se eu reconheço o valor disso como treino para a paciência, para a indulgência, então eu estou já me encaminhando para triunfar sobre essa crise. Então tudo isso faz com que a gente precise compreender essas situações, se estabelecer como livre aberto para ouvir, para aconselhar, para dar testemunho daquilo que você tem condições de dar testemunho, se colocar aberto para o próximo e assim conseguir também resolver os seus próprios problemas. Essa é a mensagem do dia. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.